Boa noite, boa noite. Deixa eu enviar aqui uns aviõezinhos. Vamos aguardar o pessoal chegar só um pouquinho. Vamos iniciar. Oi, Rafa, boa noite, lindona. Tudo bem com você? Só achando uma passagem que eu quero compartilhar com vocês aqui. Enquanto já vamos começar. Gente, Rafa tá aqui, o pessoal tá chegando. Eu escrevi toda a live de hoje, deixei tudo preparadinho aqui. E eu perdi ela, sumiu, desapareceu. Então, vou falar do mesmo tema, só que não com a mesma base dos textos que eu tinha escrito. Então, não sei onde foi parar, mas estamos aqui e vamos falar, né? Que Deus possa tocar no coração de cada um e levar a palavra que cada um precisa, né? Oi, tio Narciso, boa noite, seja bem-vindo. Então, vamos começar? Deixa eu baixar a música aqui. Eu queria falar com vocês hoje sobre reforma, né? Como a nossa vida precisa passar por uma reforma. Como nós precisamos nos atualizar, melhorar de tempo em tempo. Até mesmo a casa onde a gente mora. Vai passando um período, a gente quer o quê? Melhorar o ambiente, a gente quer reforma, faz uma pintura, troca um móvel. A gente quer sempre estar num lugar agradável. Às vezes a gente muda a aparência, pinta o cabelo, corta, faz alguma coisa para que a gente se sinta renovado, reformado. E a nossa vida como um todo precisa dessa reforma. E por isso, nós vamos falar sobre reforma hoje, sobre como a nossa vida precisa de tempos em tempos dessa transformação, dessa mudança. Vou só tirar essa música aqui. Deixa eu ver esse aqui mesmo, deixa eu ver. Saudade também, tio. Uma hora dessa a gente se esbarra por aí. Uma hora dessa a gente se vê. Eu quero começar Oi, Pati, boa noite, seja bem-vinda.
Eu quero começar compartilhando com vocês uma meditação que mexeu muito comigo. E olha só, é linda essa meditação. Da Lisa, que diz: o nosso verdadeiro desejo. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121, 1 e 2. Todos estão em busca de satisfação, isso é verdade, né? Alguns podem recorrer ao dinheiro, ao poder ou ao sucesso mundano para encontrar essa satisfação. Para outros, ela está na busca por amor, sexo ou aprovação. A satisfação pode até ser buscada em coisas positivas, como ajudar as outras pessoas ou advogar por justiça. No entanto, mais cedo ou mais tarde, se buscamos satisfação fora de Deus, nós acabamos desapontadas. É sempre frustrante procurar a coisa certa no lugar errado. A gente sempre acaba se desgastando, né, e perdendo tempo procurando aquela coisa que é importante. É uma coisa certa, devemos buscar, mas buscando no lugar errado. Então, precisamos erguer os olhos para os céus, porque nossa ajuda vem de nosso Criador. É somente nele que encontraremos nossa fonte e nossa satisfação. Eis a triste verdade. Quando insistimos em correr atrás de outras coisas, Deus deixa que façamos do nosso jeito. Assim como não impediu Adão e Eva de estenderem a mão e tomarem o fruto no jardim, ele não nos impede de agarrarmos algo para conseguir as coisas do nosso jeito. Ele quer ser nosso verdadeiro desejo, mas nos permite ter o que queremos, mesmo que seja prejudicial a nós. Paulo escreveu sobre a humanidade. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Romanos 1, 28. Quando batemos o pé e dizemos, não, eu quero o que eu quero, então Deus dá um passo atrás e nos permite ter o que nossa vontade tola demanda. Somente mais tarde descobrimos que isso está aquém de nossas esperanças. Deus não quer que sejamos punidas tanto quanto não quer que sejamos mantidas em cativeiro. Ouça o convite aberto. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Isaías 1, 18 e 19. Voltemos a Ele com um coração voluntário e obediente e façamos dele nossa fonte de força e ajuda. Pai Celeste, perdoa-me por me voltar para coisas ímpias quando Tu és a minha verdadeira fonte de vida e ajuda. Lava-me e ajuda-me a desenvolver um espírito voluntário e obediente. Eu sou forte porque o Criador dos céus e da terra me faz forte. Eu queria começar compartilhando com vocês essa meditação que me inspirou muito, porque eu entendi que quantas vezes nós buscamos coisas boas, nós buscamos coisas certas, mas insistimos em fazer do nosso jeito. Insistimos em olha Deus, eu quero desse jeito, eu vou fazer desse jeito. E quantas vezes o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo fala ao nosso coração, fala aos nossos ouvidos e nós, não quero, não vou ouvir, quero do meu jeito. Aí a gente vai lá, faz do nosso jeito, dá errado, a gente sofre e aí depois pede para Deus consertar. A gente vai lá, faz do nosso jeito e depois que dá errado, depois que dói, depois que a gente se machuca, a gente pede para Deus consertar. Mas Deus, ainda assim, Ele não nos deixa desamparados. Ele permite, assim como Ele permitiu Adão e Eva, Ele deixou o fruto lá. Ele não os impediu de tocar, de comer do fruto. É uma escolha. Assim como eu e você temos escolhas hoje. Só que a partir do momento onde nós voltamos os olhos para Deus, onde nós erguemos os olhos para os céus, a nossa ajuda vem. E Ele não nos deixa desamparados. A nossa ajuda vem. E Ele nos convida, vamos refletir juntos.
Porque embora os seus erros sejam gigantescos, embora pareça que não tem mais saída, embora pareça que você já errou tanto que não tem mais jeito para você, embora pareça que a sua vida esteja tão bagunçada, parece que não tem mais jeito de arrumar. Embora as suas decisões te fizeram colher frutos ruins, embora você tenha usado sementes ruins até agora, vamos fazer um novo plantio para ter uma nova colheita. Vamos organizar as coisas, vamos mudar o que precisa ser mudado, vamos corrigir o que precisa ser corrigido. Ele mesmo diz ainda que os seus pecados fossem vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Nós não precisamos nos acostumar com uma vida ruim, com uma vida triste, com uma vida cheia de peso. Esse não é o desejo de Deus para nós. Esse não é o desejo do Pai para você. Eu me lembro que tem um verso que eu gosto muito, que é Jeremias 29, se não me engano. Ele diz que eu é que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Quantas vezes a gente se julga, a gente quer colocar sobre nós cargas que nem Deus coloca. Muito pelo contrário, ele pede, troca o seu jugo com o meu, porque o meu fardo é suave, é leve. Isso não quer dizer que na vida não teremos problemas, que não vamos colher o que plantamos, que não vamos ter responsabilidade por tudo que decidimos ou deixamos de decidir, escolhemos ou deixamos de escolher. Nós, sim, colheremos, sim, seremos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, mas Deus, ele não nos deixa refém, escravos, cativos da dor, do sofrimento, do erro. Muito pelo contrário, ele nos convida a fazer uma reforma. Ele nos convida a mudar, ele nos convida a conhecer uma vida diante da sua vontade, diante da sua misericórdia, diante do seu amor. Que tudo aquilo que a gente pensa que pode ser bom, tudo aquilo que a gente pensa que é o melhor para nós, Deus tem, muito mais e muito melhor do que a gente pode imaginar. Esse ano de 2022 foi um ano de reforma para mim. Foi um ano de muita reforma. Foi um ano de dor. Foi um ano de muitas alegrias. Foi um ano de muitas descobertas. Foi um ano de muitas bênçãos imensuráveis. E por que eu queria falar com você sobre reforma? Porque às vezes a gente resiste a uma reforma porque você pensa assim, vou deixar ali aquela torneira pingando, aquele encanamento com problema até a hora que não tiver mais como. Porque eu sei que aquilo ali vai dar trabalho para arrumar. Eu sei que a hora que eu trocar aquela torneira, não vai ser só aquela torneira, eu vou ter que arrumar o cano, eu vou ter que dar um jeito nessa parede, o problema, nossa, vai crescer mais ainda. Então você resiste de iniciar a reforma, você resiste iniciar esse conserto porque sabe que vai dar trabalho. E eu preciso dizer para você que realmente dá trabalho. Servir ao Senhor dá trabalho. Fazer as escolhas certas dá trabalho, porque muitas vezes aquilo que é o melhor para você, aquilo que é o melhor para você escolher, não é exatamente o que você gostaria. Fazer o que tem que ser feito nem sempre é tão gostoso, é tão agradável, é tão tranquilo, nem sempre. Mas a gente precisa fazer, porque a colheita vem. E aí nós vamos ter a retribuição. Nós vamos ter a alegria de desfrutar daquele sacrifício, daquela dedicação, daquele empenho. Só que na hora a gente não pensa muito nisso, porque a gente quer o prazer imediato. E por muitas vezes na minha vida eu fiz escolhas erradas. Eu errei. E uma coisa eu aprendi, que na vida nós vamos errar, nós vamos cair. Só que a gente tem que levantar rápido. Nós temos que levantar rápido. Porque o inimigo de Deus está ali, a postos, para te acusar, para dizer que você não é capaz, que você não é merecedor, que você não muda mesmo, que você não presta mesmo, que você não vai avançar nunca, que as coisas não vão dar certo para você, que você não vai conquistar o que você sonha, que a sua vida não vai ser melhor. Ele vai plantando mentiras e mentiras para que você fique ali,
no chão e cada vez desça mais fundo. Só que a verdade é que você precisa escolher a quais vozes você vai dar espaço na sua vida, no seu coração, que você vai deixar passar e acessar a sua mente. Oi, Jean, seja bem-vindo. Marina, seja bem-vinda. Então, Satanás vai usar dos seus erros para te humilhar, para te acusar, para fazer com que, ao invés de se levantar e fazer melhor e acertar, você fique ali se encolhendo e falando, ai, como eu sou mal, como eu sou ruim, olha só, não tem jeito para mim, minha vida vai ser assim, não tem jeito mesmo. Só que a verdade é o que Jesus diz sobre você. E ele diz que veio para que você tenha vida e vida em abundância. Então, ele diz que você vai ser perfeito caminhando ao lado dele? Não. Ele diz que, mesmo que você erre, você tem o amparo dele, você tem um advogado junto ao Pai. Ele vai interceder por você, ele vai te ajudar. Então, o que eu aprendi é, errei, mas eu preciso me levantar rápido. Preciso me levantar rápido e fazer diferente. Preciso me levantar rápido e corrigir o que eu fiz. Preciso me levantar rápido e tomar uma atitude diferente. Preciso me levantar rápido e ser fiel aos meus valores e aos meus princípios. Preciso me levantar rápido, pedir perdão a Deus, perdão a quem eu ofendi, a quem eu machuquei, e fazer a vontade de Deus e permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Nesse ano de 2022, o verso para mim, a palavra para mim, foi Romanos 12. Eu quero ler para você. Romanos 12, verso 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, ou em outras versões diz, não se conformeis com este século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos num mundo onde nós temos contato com tantas coisas que nos distanciam de Deus, que nos deixam confusos. Boa noite, Natália, que saudade de você, que bom ter você aqui. E esse verso guiou o meu ano. O tempo todo era a mensagem de Deus para mim renova sua mente. Renova sua mente. Não se conforme com o que você vê nessa terra, não se conforme com o que você vê nesse mundo. Não se conforme, renova sua mente. Transforma a sua mente. Faz uma reforma aí. Faz uma reforma. Você não pode continuar desse jeito. Eu tenho algo melhor para você. E por isso deixou meu coração tão quente assim de compartilhar essa mensagem com você, porque eu quero convidar você também para fazer essa reforma. Esse ano de 2022 foi um ano de reforma para mim. E Deus tem me lapidado, e Deus tem me moldado, Deus tem me melhorado de dentro para fora, de uma maneira que eu não podia imaginar que isso aconteceria em tão pouco tempo. Mas Deus não precisa de muito tempo para transformar o que precisa ser transformado em você. Deus não precisa de muito tempo. Ele só precisa da sua decisão e da sua permissão, porque Ele bate na porta, Ele não abre. Ele bate na porta do seu coração e espera você abrir. Para que Ele possa entrar, para que Ele possa habitar em você, para que Ele possa te preencher, para que Ele possa fazer essa limpeza e ajude você nessa reforma. Rose, seja bem-vinda. Rosiane, Natália, cadê meus bebês lindos? O Henrique tá com o pai e o Pedro tá ali assistindo, quietinho. Você viu que eles têm canal agora, né, Natália? Vai lá seguir. Os rapazes estão pregando a mensagem lá. Mensagens lindas, estão começando. Tem os outros vídeos para sair já também, tá bom? O que eu tava falando para vocês? Ah, sim. A renovação da mente. Se nós seguirmos os padrões desse mundo, nós vamos, no final, sempre ser infelizes. Sempre. O resultado sempre vai ser dor. Sempre vai ser vazio. Sempre vai ser sofrimento. Sempre. Então nós precisamos transformar a nossa mente para que ela se pareça a cada dia mais com a de Cristo. E Ele nos convida, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começa aqui dentro, começa aqui nas nossas emoções.
E aí isso vai se estendendo para as nossas escolhas, para os nossos atos, para os nossos comportamentos. Só que você precisa decidir fazer essa reforma. E com certeza fazer uma reforma nem sempre é fácil. Porque se você vai reformar uma casa, e você fala, eu vou reformar, vou quebrar tudo. Vou construir de novo. Muitas vezes reformar dá muito mais trabalho do que derrubar tudo, colocar no chão e começar a comprar de repente uma coisa nova. Comprar uma nova, nossa, aqui tudo novinho, tudo bonitinho, não vou precisar mexer, trocar isso, aquilo, quebrar aqui, remendar uma coisa, mudar outra. Reformar dá muito trabalho. E às vezes o gasto é maior do que você imaginava. Você planeja, tem um orçamento, né? O pedreiro vai lá ajudar na reforma, faz um orçamento para você, não tá nem na metade da reforma, você já gastou aquilo e muito mais. Então, às vezes, você pensa assim, olha, eu quero mudar, eu quero reformar a minha vida nessa área. E aí você pensa, isso vai exigir tanto de mim. Não, estou preparada para isso. Só que na hora que a reforma começa, você começa a ver que exige mais. Você começa a ver que o preço é mais alto do que você imaginava. E aí você quer largar tudo ali e falar, ai, não dou conta, o orçamento, né, passou. Eu não estava preparada para isso. Mas Jesus, ele nos fortalece. Ele nos fortalece e ele é o nosso financiador dessa reforma. Não há preço que ele não possa nos ajudar a pagar. Não há preço. Desde que você decida que vai fazer a sua parte. E não é fácil mesmo. Não é fácil reformar a sua saúde. Não é fácil porque você já está acostumada a esses hábitos, às vezes comer da maneira que come, dormir da maneira que dorme, fazer ou não fazer exercícios, mudar a rotina para ter mais saúde, mudar aquilo que vê, que ouve, que come, que fala, mudar os ambientes, mudar as pessoas com quem convive. E às vezes você quer ter uma saúde melhor, mas você pensa assim, ai, é um preço alto, eu não quero pagar. Tô sem saldo suficiente, não quero pagar. Talvez você tenha filhos e pense assim, ai, eu quero filhos bem educados. Eu quero filhos que cresçam com princípios. Ah, eu quero. Quero crianças amáveis, eu quero crianças respeitosas, eu quero adolescentes que sejam respeitosos e que se comuniquem bem comigo. Eu quero ter jovens que sigam os caminhos de Deus, que sejam honestos, sabe? Que sejam independentes. Ah, eu quero. Ai, mas aí quando eu vejo quanto custa, quando eu vejo quanto custa investir na educação de uma criança, quanto me custa abrir mão de coisas, de momentos, quando eu vejo quanto vai me custar educar uma criança, eu penso assim, eu não quero abrir mão de um tempo da minha carreira, eu não quero abrir mão da minha realização pessoal, eu não quero abrir mão do meu tempo de qualidade, eu não quero abrir mão da minha diversão com os meus amigos, eu não quero abrir mão da minha vida para me dedicar a educar uma criança. Eu vou fazer assim, eu vou trabalhar, eu vou dar casa, comida, eu vou colocar na escola, mas eu não vou fazer mais do que isso porque me custa muito. Me custa muito e eu não tenho condições de pagar. Oi Lívia, oi Jandira, Paola, sejam bem-vindas, minhas lindas. Então talvez você pense assim, ai, meus filhos já cresceram, né? Eu gostaria de ter uma carreira, eu gostaria de crescer financeiramente. Mas para isso eu preciso me qualificar, para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso de repente empreender, começar algo novo. Eu preciso trabalhar mais do que eu sempre trabalhei na vida. Mas isso vai me custar muito. Eu já tô tão cansada. Já fiz tanto na vida, ainda não cresci financeiramente e agora acho que não dá mais tempo. Eu não quero pagar esse preço. Talvez até você tenha um relacionamento e pensa assim, eu quero ter um relacionamento feliz. Eu quero me conectar, eu quero viver o melhor do que uma relação pode me proporcionar. Mas ter casamento bom dá trabalho. Mas ser fiel dá trabalho.
mas me comunicar bem, sabe, passando bem a mensagem, ouvindo o que o outro tem a dizer, sabe, me colocando no lugar do outro, me dando o meu melhor, dá trabalho. Dá trabalho amar quando eu não sinto. Dá trabalho fazer o que tem que ser feito quando não tô com vontade. Dá trabalho fazer o melhor pro outro, fazer o outro feliz quando na verdade eu quero receber. Dá trabalho. Dá trabalho perdoar quando me feriram. Dá trabalho. Dá trabalho cuidar. Dá trabalho servir. Dá trabalho. Eu não quero não. Não quero não porque é difícil, é pesado. Eu vou ficar desse jeito mesmo. Que outra área da sua vida você tem deixado a vida levar, sabe? E pensando assim, não vou cuidar dessa área não, porque dá muito trabalho. Eu queria muito ter uma comunhão com Deus assim, eu queria ouvir Deus falando comigo, eu queria ver esses milagres acontecendo na minha vida. Eu vejo as pessoas contando milagres, mas eu nunca vi isso. Mas relacionamento com Deus dá trabalho, tem que orar, né? Todo dia, tem que ler a Bíblia, tem que ter tempo pro meu devocional, tem que ter tempo pra minha comunhão com Deus. Dá trabalho isso. Dá trabalho fazer a vontade de Deus, dá trabalho lutar contra a minha própria carne. Dá trabalho perdoar quem me feriu, pedir perdão quando eu feri alguém, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho ser feliz. Dá trabalho. Tudo dá trabalho. E aí a gente vive dia após dia, dormindo, levantando, levando uma vida infeliz porque a gente não tem a disposição, o compromisso de fazer o que tem que ser feito. E aí fica esperando a felicidade bater na porta. Fica esperando uma oportunidade, fica esperando o governo mudar, fica esperando de repente um emprego melhor, fica esperando que seus filhos cresçam e sigam a vida deles, e aí o trabalho acabou. Acaba com o relacionamento e pensa assim, não consigo mais lidar com isso, eu vou terminar e eu vou começar de novo, do zero, porque aí eu vou ter mais chances de acertar e vai ser diferente. E eu vou encontrar uma pessoa que realmente me faça feliz. Eu vou esperar alguma hora Deus fazer um milagre na minha vida porque eu não dou conta de fazer o que tem que ser feito. E aí vive uma vida miserável, infeliz, porque não tem coragem de pagar o preço. Ainda tendo o próprio Cristo dizendo, eu te ajudo, eu te sustento. Mas a gente quer fazer do nosso jeito, né? Eu comecei falando sobre isso, fazer do nosso jeito. Não, Deus, eu quero assim. Eu quero que seja desse jeito. Eu quero do meu jeito. E Deus te deixa. Deus te deixa fazer suas escolhas. Deus te deixa fazer do seu jeito. E aí quando as coisas acontecem, você fala, Deus, o que está acontecendo? Deus, o que o Senhor quer de mim? Mas foi você que escolheu esse caminho, você que está tomando as decisões, você que está plantando. Não tem como plantar laranja e colher mamão. Não tem. Paulo está dizendo a mudança dá trabalho. Dá trabalho. A mudança dá trabalho. Eu gosto de sempre dar o exemplo de que há anos atrás, quando os meninos eram bem menorzinhos ainda, uma pessoa me falou assim, como você faz para eles gostarem de ler? Como você faz para eles serem assim, tão educados? Como seus filhos são tão bonzinhos? Como você faz? Eu não sou a melhor mãe do mundo. Eu erro tantas vezes, eu me arrependo. Eu grito, eu brigo na hora que não era para brigar. Que eu vou pelas minhas emoções e depois eu tenho que voltar e consertar ali, pedir desculpa e falar, não, vamos fazer melhor. Mas é um preço alto que a gente paga para ter bons resultados na educação dos filhos. É um preço alto, mas quando você entende a dimensão do que você vai colher depois de pagar por esse preço que na hora parece tão alto,
quando você entende os frutos que virão dessa entrega, dessa dedicação, custa muito pouco. Acaba custando muito pouco. Quando você começa a desfrutar de saúde, você começa a entender que custou pouco investir em você, no seu cuidado, na sua alimentação. Custou pouco. Só que na hora do sacrifício, na hora em que a gente tá, sabe, se debatendo para conseguir fazer aquilo, parece que não vai retornar. Parece que não vai valer a pena. Parece que a gente não tem condição de entregar tudo aquilo. Mas nós temos. Nós temos. Nós temos condição. Luan, seja bem-vindo. A Natália tá dizendo, mulher, eu surto muito com o Henrique em casa. Você tem 2 e dá conta do recado. Mulher, quem dá conta de 1, dá conta de 2 e por aí vai. E uma amiga uma vez me falou assim, nossa, eu nunca imaginei ver a Jelly gritar. Brigar com os meninos. Eu falei assim, olha, se eu passo essa imagem de mãe perfeita, eu vou te contar a verdade que eu não sou, não. Eu brigo, sim, às vezes eu grito, sim, às vezes eu corrijo da maneira que não era pra corrigir. Mas como eu disse no início, quando eu erro, eu tento corrigir o mais rápido possível. Quando eu caio, eu levanto rápido. Quando eu erro, eu levanto rápido. E eu não tenho problema em reconhecer. É ruim gostar? Não, eu não gosto de dizer que eu tô errado, não. Não gosto. Faço o melhor que eu posso pra que eu não tenha que dizer assim, caramba, errei aqui. Ai, droga, eu tenho que pedir desculpa. Eu não gosto, isso é verdade. Mas eu erro sim, e eu não sou perfeita. E esse verso, eu gostaria que você, sabe, se você tá em casa, se você não tá em casa, tem Bíblia no celular, coloca no Google, marca esse verso. Esse foi o verso pra mim de 2022, mas que vai continuar me acompanhando também em 2023. Não vai ser o meu verso principal de 2023, porque o de 2023 é outro que eu vou compartilhar com vocês. Mas não se conforme, Romanos 12, 2, não se conforme com o padrão desse mundo. Não se conforme. Você é criação de Deus, você é filho do Pai. Ele tem um plano perfeito para você que é diferente de tudo o que nós vemos nessa terra hoje. Diferente de tudo. Ele tem um plano diferente para sua família. Ele tem um plano diferente para suas emoções. Ele tem um plano diferente para sua saúde. Ele tem um plano diferente para a educação dos seus filhos. Ele tem um plano para o relacionamento pessoal seu com ele. Ele tem um plano. Ele tem um plano para o seu ritmo de trabalho, para a sua busca pela realização dos objetivos. Ele tem um plano. Ele tem um plano que é perfeito. Então não tente pela força do seu braço, sabe? Não tente conquistar as coisas por si só. Não tente fazer uma reforma sozinha, sozinho. Não tente fazer as coisas do seu jeito. Deus tem sempre um plano melhor que o nosso. Às vezes o caminho que Ele escolhe pra gente não é o que a gente escolheria, mas Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe que aquele caminho é o caminho perfeito para você passar. Ele sabe. Ele enxerga muito mais distante. Ele enxerga tudo e nós enxergamos mal aquilo que está na frente do nosso nariz. Então o convite é não se conformem com os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Por que renovar a mente é tão importante? Porque quando você nasceu e você foi crescendo, você foi aprendendo tudo aquilo que os seus pais, avós ou seus cuidadores te ensinaram. E tudo que eles aprenderam também com outras pessoas. E nós vamos seguindo a vida tendo a nossa mente preenchida por esses padrões, tendo a nossa mente preenchida pelo que os seus pais achavam que era o melhor para te ensinar. E eles deram o melhor. Só que muitas vezes eles também não sabiam o plano de Deus. Muitas vezes eles também não conheciam o bom plano de Deus para a vida deles, para a sua vida. E eles deram o seu melhor, só que agora o convite de Cristo é: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque agora você tem condição de buscar o plano perfeito de Deus, agora você tem condição de cuidar da sua mente, do seu corpo,
de cuidar das suas emoções, de cuidar dos seus relacionamentos, de cuidar da sua vida como um todo, baseado no manual que ele deixou ali, quando criou você. Oi, Aline, Márcio, Maria, sejam bem-vindos. Eu sempre gosto de dar o exemplo de que é como você compra um eletrônico e ele vem com um manual. Porque aquele que fabricou aquele eletrônico sabe exatamente como ele deve funcionar. Se alguma coisa sair do caminho ali, você vai lá no manual e vai ver o que pode estar errado, o que você fez de errado, né, que aconteceu, que danificou, e aí você vai mandar de repente para a autorizada para reparar, e aí quando voltar você vai usar melhor. Nós somos criatura de Deus, somos criaturas dele, filhos dele, e ele te criou para funcionar de uma maneira. Ele te criou para ter uma vida plena, abundante. Só que tantas vezes nós nos distraímos. E eu quero dizer para você o seguinte, você não vai conseguir renovar a sua mente, você não vai conseguir fazer essa reforma na sua vida, mental, espiritual, emocional. Não vai conseguir fazer essa reforma na sua família sem entender o contexto em que nós vivemos, em que nós fomos inseridos. Um dia essa terra foi criada e o mundo foi criado por Deus, e ele tinha um plano perfeito. Ele tinha um plano perfeito. Só que o mal chegou através do pecado e acabou atrasando o processo da vida perfeita e maravilhosa que Deus tinha para os seres humanos. Então o pecado entrou no mundo. E nós fomos inseridos num grande conflito. Agora nós vivemos no meio do conflito entre o bem e o mal. Agora nós vivemos no meio dessa guerra, dessa batalha que é espiritual, que é física, que é real. Isso não é uma história, isso não é um conto, não, é real. Existe uma batalha acontecendo agora mesmo pela sua vida. Existe o inimigo de Deus tentando destruir a sua família, tentando destruir a sua descendência, tentando destruir você de dentro para fora. Mas existem ao nosso redor anjos lutando por nós, para que nós sejamos guardados e protegidos até o momento de abrir os nossos olhos e enxergar tudo isso e fazer uma escolha de nos transformar, de renovar a nossa mente, de moldar a nossa mente de acordo com a mente de Cristo, de olhar para o céu, de ser transformado e moldado por Deus de acordo com o plano original que Ele tem para nós. Se você não entender que todos os problemas que tem na sua vida, todos, exatamente todos os seus problemas têm a origem no grande conflito, nesse grande conflito entre o bem e o mal. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso para entender que as batalhas que você vai trilhar aqui não são puramente físicas. Então não é só de maneira física e palpável que você vai conseguir vencer essa batalha. Batalhas espirituais exigem armas espirituais. Batalhas emocionais exigem estratégias e armas emocionais. E quantas vezes a gente fica tentando vencer de qualquer jeito? Fala, eu já fiz, não deu certo. Eu já tentei fazer isso com meu filho, não deu certo. Eu tentei fazer isso, não deu certo na minha saúde. Eu tentei fazer isso com meu relacionamento, não deu certo. Eu desisto, não quero mais. Mas existe uma fonte segura que se você fizer o que está ali, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso. Só que você precisa ocupar a posição correta. Ontem eu estava lá na Comunidade das Nações e a bispa disse, estava com a palavra ontem, e ela falou uma frase que eu anotei aqui, que diz o seguinte: colha os benefícios ocupando a posição correta. Muitas vezes a nossa vida toma um rumo e a gente nunca se sente satisfeito, nunca se sente feliz, porque a gente está na posição errada. A gente está fazendo as coisas do nosso jeito, sem buscar o direcionamento de Deus. E eu passei por tantas coisas esse ano, e se eu pudesse dizer para Deus assim, eu diria: obrigada, Deus. Obrigado porque o Senhor me guiou por esse caminho que se eu tivesse que escolher, eu não teria escolhido.
Eu não teria escolhido passar pelas dores que eu passei em 2022, eu não teria escolhido. Mas quando eu passei por essas dores, eu tive os meus olhos abertos, os meus ouvidos abertos, o meu coração foi transformado. Eu desfrutei de uma intimidade com Deus como nunca em todos esses anos desde que eu conheci Jesus. E Ele precisou me guiar por esse caminho para que eu fosse lapidada, moldada, para que eu fosse reformada, para que eu hoje conseguisse enxergar da maneira que eu venho enxergando a vida, da maneira que eu venho enxergando a mim. Hoje eu posso fazer escolhas melhores, porque o Senhor me guiou até aqui. Então eu sou grata por isso. Só que isso só aconteceu porque eu fiz uma oração, que é uma oração difícil de se fazer, que é o seguinte: Deus, eu não quero mais fazer do meu jeito. Não quero mais fazer do meu jeito. Tô fazendo do meu jeito até aqui e não tá dando certo. Abra os meus olhos, Deus. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos espirituais, eu quero ver. Eu quero ver. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo me dizendo: vai por aqui, vai por ali, eu tô perdida, eu tô sem rumo, eu preciso saber o que fazer da minha vida. Deus, toma o controle, faz uma reforma na minha vida, porque desse jeito não dá. Ai, gente. A gente faz o pedido, Deus fala: agora sim. Agora vamos lá, começar essa reforma. E aí a quebradeira começa e às vezes é desagradável, né? É desagradável, as coisas fora do lugar, mudam tantas coisas que às vezes você estava até acostumada com aquilo. Você até gostava daquele jeito, queria que melhorasse, mas até gostava. E aí Deus vai tirando as coisas do lugar e vai melhorando e vai melhorando. Só que antes de você sentir que tá melhorando, dói, né? Dói. E vai mudando as coisas de lugar. E vai abrindo os seus olhos e você vai vendo coisas que tava ali na sua cara e você não via. E vai limpando, sabe? Aquela névoa que tava nos seus olhos. E vai abrindo os seus ouvidos e Deus dizendo assim: não faça isso. Ai, Deus, eu queria tanto. Eu queria tanto fazer desse jeito. Não. Você não queria ouvir? Tipo, você não queria que eu te dissesse o que fazer? Não é esse o caminho. E aí você tem que... Tá bom, então vamos lá. Isso vai te fortalecendo. Isso vai te trazendo clareza, discernimento, sabedoria direta do trono dos céus. Porque no momento onde você disse: não me conformo com o que eu tô vivendo, não me conformo com as minhas escolhas, não me conformo com os meus erros, eu não quero mais. Quero viver, Senhor, o que o Senhor quer pra mim. Eu quero ter a vida que o Senhor quer pra mim. Eu abro mão do controle, tá aqui, Deus. Pega aqui esse controle, porque na minha mão não tá dando certo. E aí nós precisamos mudar de posição. E nos colocar num lugar de obediência, numa posição de servir, de permitir ser moldado, de permitir ser quebrantado. Em outro momento eu vou fazer uma live, eu não sei se eu vou gravar o vídeo, já postar o vídeo todo gravado, falando sobre as experiências que eu tive com Deus nesse período. Nos primeiros 6 meses desse ano, eu não existi, não, sabe? Tava destruída. Mas no momento onde eu disse assim: Deus, tá bom, já chega, eu vou ficar de pé e vou continuar e vou fazer a tua vontade. A tua vontade é o que eu quero pra mim. Deus me reergueu de uma forma que não tem como descrever. Deus fez milagres na minha vida de formas que eu nem imaginava. E Ele me deu uma ordem, para que eu contasse para as pessoas isso, para que a minha vida fosse um ministério vivo, para que eu pregasse a palavra dele. E eu resisti. Deus, mas como que eu vou fazer isso? Não, eu não sei, eu não posso, eu não sei o suficiente, eu não tenho capacidade, e desculpas para não cumprir.
Até que eu decidi me entregar, me render à vontade de Deus. Eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que o Senhor me ajude, quando eu estiver indo pelo caminho errado, o Senhor me arrasta, sabe? Põe no lugar certo, não me deixa ir de novo. Não me deixa me distanciar do Senhor de novo. Nunca mais, não me deixa. Pelas minhas próprias forças eu não sou capaz, pelas suas próprias forças você não é capaz de fazer essa obra em você mesmo. Mas Ele já tem para você a solução. Ele tem disponível para você a força, o suporte, todas as ferramentas que você precisa. E às vezes no processo de aprendizado, até você aprender como fazer, o que fazer, é difícil. Às vezes dói, às vezes você se machuca. Mas Ele tá lá, vamos, levanta e continua, levanta e continua. O que eu mais ouvi de Deus esse ano foi levanta e continua, fica de pé e continua. Quantas vezes eu tive que me levantar e falar, tá bom Deus, vou de novo. Quando eu menos percebi, eu tava no chão e tive que, ai Deus, de novo, levanta, continua. E eu, tá bom, levanta, continua. Além de Deus, eu tive pessoas que me ampararam, pessoas que me corrigiram, pessoas que me orientaram, pessoas que me deram amor, pessoas que me deram a palavra de Deus de uma maneira que eu nunca tinha experimentado. Nesses 17 anos que eu aceitei Jesus na minha vida. Então hoje eu já não posso mais chegar aqui e falar qualquer coisa sem falar isso para vocês. Porque essa terra vai passar, tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. A sua família vai passar. O corpo que você construiu vai passar. Tudo que você construiu de riquezas vai passar. A única coisa que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter. É esse corpo aqui, essa mente aqui, que vai terminar de ser transformada lá no céu. Mas nós precisamos nos transformar diariamente aqui, começar essa reforma aqui, permitir que Deus faça a boa obra em mim, em você aqui, para que, vivendo o céu aqui na terra, nós possamos ter a alegria de ir para o céu com Ele quando Ele voltar para nos buscar. E o verso para 2023, eu aprendi isso no ano de 2021. Escolher um verso, escolher uma passagem, uma frase que vai guiar o seu ano. E isso fez muita diferença para mim em 2020, 2021, em 2022 principalmente. Porque toda a minha busca foi por renovar a minha mente, romper os padrões antigos, romper as raízes ruins, sabe? Investir na raiz para que os frutos mudem. Tudo que eu fiz nesses últimos meses e que me fez chegar nesse ponto, que não é o ponto final ainda, Deus ainda está me transformando, Deus ainda está me moldando, Deus ainda está me lapidando. Não é o ponto final ainda, só é o ponto final quando Ele voltar. Mas porque eu fui me guiando por essas palavras. Cada momento que eu me via indo para o mesmo lugar, repetindo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro, ai Deus, não acredito, tô aqui de novo. Caindo de novo nesse mesmo lugar, tropeçando nessa mesma pedra, cometendo esse mesmo erro, não é possível, eu já sei onde eu vou chegar, eu já sei que não vai dar certo, eu já sei que não é esse o caminho, mas droga, caí aqui de novo. E aí eu me lembrava, não vos conformeis com os padrões desse mundo, com esses padrões que você já carrega, vai lá, faz de novo, faz melhor, conserta, levanta e continua, levanta e continua. E eu continuo ficando de pé e continuando. Porque essa foi a palavra de Deus para mim. E a palavra do ano de 2023, eu quero compartilhar com você é Josué 3, verso 5, que diz o seguinte: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu recebi algumas palavras nesse ano. Deus respondendo às angústias do meu coração, respondendo às minhas perguntas, respondendo às minhas angústias. E essa eu recebi no Profetizando. E foi uma palavra maravilhosa porque eu entendi que esse processo de renovação, ele é constante. O
O processo de santificação, ele precisa ser constante. É um processo de limpar aquilo que é ruim e preencher com aquilo que é bom. É de limpar o meu caráter manchado pelo pecado, pelos meus erros, pelas minhas más escolhas, pelas escolhas dos meus pais, pelos frutos que eu venho colhendo dos plantios antigos, daquilo que eu venho repetindo, padrões das colheitas que eu faço pelas escolhas dos meus antepassados. Então eu preciso ir me renovando, me santificando, me limpando, me curando, me transformando por meio do sangue de Cristo. E essa santificação é diária, porque sempre vem aquilo, a nossa velha natureza, a nossa natureza má, a nossa sombra, vem querendo tomar espaço cada vez e você precisa estar alerta, entendendo, não. Esse não é o caminho. É uma santificação diária, tirando o que há de ruim em nós e colocando o que há de melhor no lugar. Sobrepondo essas experiências ruins, sobrepondo as decisões ruins, sobrepondo os erros do passado com boas atitudes, com consertos, com boas escolhas, fazendo o melhor hoje, o melhor hoje, o melhor hoje, o melhor hoje. E pedindo a Deus forças quando as suas acabam. E segurando a mão de Deus quando você cai. E se levantando rápido para não permitir que Satanás te mantenha preso nesse cativeiro de ofensa, de humilhação. Porque o Senhor não vê o homem como o homem vê. Se nós pudéssemos nos olhar como o Senhor nos olha. Se nós pudéssemos nos amar como o Senhor nos ama. Se nós pudéssemos nos cuidar como o Senhor cuida de nós. Nós precisamos aprender mais com Ele. Nós precisamos buscar mais a Ele. E eu quero te convidar, se santifique. O que é se santificar? Se separe. Se separe do que é ruim, do que é mal. Se separe para o Senhor. Se separe para uma boa vida, uma boa obra. Se separe para tudo que é bom, que é puro, que é agradável. Para tudo que é louvável. Se separe, se aparte do mal. Se purifique cada dia, fazendo o seu melhor. E a cada vez que você errar, peça perdão a Deus e acerte lá na frente. Peça perdão a Deus e faça melhor. Que à medida que você vai fazendo isso, a sua mente vai... À medida que você vai desenvolvendo novos hábitos, novas crenças, a sua mente vai sendo programada de maneira diferente, vai sendo reprogramada. Vai recebendo novas funções, novos programas. E você vai funcionando de maneira diferente. Você começa a pensar de maneira diferente, você sente de maneira diferente, você enxerga as coisas de maneira diferente. Muitas vezes, algo que fazia você cair tão rápido já não te pega mais. A lâmpadazinha acende, opa, alerta, opa, esse caminho não, isso aí você já fez, já deu errado. Não, esse não é o caminho para você. Não, essa não é a melhor escolha. E o Espírito Santo vai te guiando e vai te moldando. E a sua consciência vai se limpando e você vai atingindo a mente de Cristo. Tem um livro que eu gosto muito, eu sempre falo com vocês sobre ele, que é esse aqui. Mente, Caráter e Personalidade. Esse livro é fantástico. Oi, Juliana, Felipe, sejam bem-vindos. Esse livro é fantástico. Ele fala que se nós exercitarmos a nossa mente e crescermos no nosso intelecto, na nossa vida espiritual, se nós aprendermos o funcionamento da nossa mente, nós chegaremos a ponto de nos quase igualar com a mente dos anjos. Você já imaginou que poder? Já imaginou que poder nós temos abandonado dentro de nós? Então eu te convido. Primeiro, não se conforme com a vida que você tem levado. Não se conforme com os filhos que você tem hoje. Não se conforme com a mãe que você é, com o filho ou filha que você é. Não se conforme com o relacionamento que você tem. Não se conforme com as suas finanças, com a sua vida financeira, com o que você construiu até aqui. Não se conforme. Não se conforme com o corpo que você tem. Não se conforme com a saúde que você tem. Não se conforme com a vida intelectual que você tem. Não se conforme com aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu até aqui.
Decida evoluir, decida crescer, decida ser transformado, decida ser reformado, lapidado. Decida mudar para melhor. E não só você vai colher os frutos dessa mudança, mas todas as pessoas ao seu redor. Toda a sua descendência vai colher os frutos da sua mudança. Se até aqui você errou, decida hoje falar para Deus: Deus, eu cansei de fazer do meu jeito. Eu cansei de lutar com a força do meu braço. Eu cansei de usar as minhas estratégias. Eu cansei de seguir os padrões desse mundo. Chega. Para mim, chega. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu quero o que o Senhor quer para mim, porque eu sei que o Senhor tem melhor para mim do que eu posso imaginar. Me ajuda, Deus. Abra os meus olhos. Abra os meus ouvidos. Abra o meu coração para receber. E a minha mente. Transforma o meu temperamento para que eu possa ser melhor. Transforma, Deus, a minha vida de dentro para fora. E me perdoa por ter errado até aqui. Lembra dos seus erros, traz consciência. Se você não entende o que é que tem que ser reformado, como que você nunca vai começar uma reforma? Porque aquilo ali, tá ali, tá bom, não precisa melhorar. Então não vou trocar, não vou reformar, não vou lapidar, não vou, porque já tá bom. Então lembra, qual é a área da sua vida que tá doendo mais? Que tá te custando mais e você tá ali se dedicando, mas não tá vendo o resultado? Qual é a ferida que tá doendo mais? Qual é o seu maior desafio hoje? Qual é? Coloque isso diante do Senhor para ser transformado, para ser lapidado. E eu vou te dizer, não é fácil não, não é. Mas depois a recompensa vem. Ontem eu estava orando e agradecendo a Deus. Deus, obrigada por cada lágrima que eu derramei. Obrigada, Deus, por cada dor. Obrigada. Porque só passando por esse processo eu entendi quem era Deus na minha vida. E eu entendi o que Ele poderia fazer. Só Ele poderia fazer. E eu parei de me debater e tentar resolver tudo pela força do meu braço. Eu sou tão pequena diante do poder de Deus. E Ele coloca o poder dele disponível e a gente não usufrui. Então eu quero convidar você. Hoje, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. A gente vai terminar a live e você faz isso agora. Faz isso agora. Pensa, qual é a área da sua vida que está te custando mais? Envolve Deus nisso. Envolve Deus nisso e você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer. Envolve Deus nos seus problemas. E busca dele sabedoria e discernimento e você vai ver que o jeito de Deus é melhor do que o nosso. Faça isso hoje. Tem uma frase que eu ouvi recentemente que diz: é justo que custe muito o que vale muito. É justo que custe muito o que vale muito. Quando a gente vai comprar coisas hoje em dia, se você quer comprar algo de qualidade, aquilo sempre é mais caro. Aquilo sempre custa mais. Porque a matéria-prima foi melhor, porque a mão de obra foi melhor, porque o maquinário foi melhor para confeccionar. É justo que custe muito o que vale muito. Quanto vale a sua saúde para você? Quanto vale os seus filhos? Quanto vale um casamento feliz para você? Quanto vale se livrar dessa dor que você sente, que você não tem conseguido resolver? Quanto vale? É justo que custe muito o que vale muito. E eu espero que você esteja disposto a pagar. Que você esteja disposto a investir tudo o que você tem. E se você não tiver reservas, o Senhor tem. O Senhor tem para investir junto com você aquela parte que você não consegue pagar. O Senhor tem. E Ele te convida a viver essa reforma. E no que eu, humildemente, humanamente,
puder te ajudar, conte comigo, eu vou estar aqui. Mas conte mais ainda com o Senhor. E fale com Ele hoje, não deixe essa conversa para depois. Tenho certeza que isso vai te fazer muito bem. E eu quero agradecer pela sua companhia. E na próxima terça-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui. E eu vou trazer para você todo esse cenário do grande conflito. Eu quero que você entenda isso de forma profunda. Eu quero falar com você sobre isso na próxima terça-feira às 20 horas. E na outra terça-feira, eu quero falar com você sobre família. Eu quero falar com você sobre relacionamento. Eu quero falar com você por quê? Por que os casamentos acabam? Por que os relacionamentos fracassam? Qual é a raiz desses problemas? Eu quero compartilhar isso com você porque talvez isso possa salvar a sua família. Então esteja comigo aqui, terça-feira que vem, próxima terça-feira, aí eu vou dizendo para você os outros assuntos que a gente vai tratar daí em diante, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus cuide de você, te livre do mal, te dê o suporte que você precisa, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te dê sabedoria e discernimento, que você possa buscar por luz, por verdade, pela verdade do Senhor, que você possa buscar pela companhia dEle e que Ele te acompanhe em todos os momentos, todos os dias da sua vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Ótima noite e até terça que vem. Tchau, tchau.